Fala aí, torcedor vascaíno. Pessoal, refletindo sobre essa entrevista do Pedrinho ontem, sobre essa coletiva de imprensa que o Pedrinho convocou e a fez no dia de ontem. Eu, como torcedor vascaíno, e você certamente compartilha do mesmo pensamento, eu acredito da seguinte forma: ele está muito incomodado. O contrato que foi feito pela gestão passada, ou seja, a venda do Vasco, a venda da SAF do Vasco. Porque uma coisa, pessoal, é a SAF do Vasco e outra coisa é a empresa 777 Partners. Porque eu entendo que o modelo SAF não é o problema diante da necessidade que o Vasco tinha. O Vasco estava no fundo do poço. Então criou-se a SAF. A 777 ela entrou depois, ou seja, ela foi a empresa que comprou essa SAF. Ou seja, a administração passada vendeu a SAF do Vasco, recém-criada, a essa empresa americana chamada 777 Partners, ou 777 Partners. E nessa entrevista, nessa coletiva de imprensa, o Pedrinho deixa nítido o seu incômodo e ele coloca alguns pontos que o torcedor do Vasco, o torcedor do Vasco, ele já sabia, ele já sabe, mas é interessante a gente ouvir essa colocação da pessoa que foi eleito como presidente hoje do Vasco da Gama, Clube de Regatas Vasco da Gama, o Vasco Associativo, porque hoje, infelizmente, tem dois Vascos. É o Vasco da Gama SAF, a Vasco da Gama SAF, e o Vasco da Gama Associativo, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. E infelizmente esse Vasco hoje ele é dividido. Sempre foi, na verdade, a política do Vasco sempre foi uma questão muito complicada, porque nunca houve um consenso, nunca houve dentro do Vasco, dentro da sua gestão, conselheiros, presidência, enfim, as pessoas que gerem o Vasco nunca foram unânimes, nunca foram unidas em prol do Vasco. É cada um por si, né? E hoje essa questão Vasco SAF, infelizmente, ela continua muito nessa questão do desejo do Pedrinho de ajudar ele como um dos grandes jogadores que passaram pela história do Vasco. Ele tenta ajudar, mas a verdade é que esse contrato que foi feito com a 777 ele não permite que o Vasco Associativo participe de nada. É como se fosse um sócio só para dizer. Na verdade, é um sócio que não tem voz. A gente sabe que, naturalmente, a SAF, na mão da 777, ela tem o sócio majoritário. Ela é a dona do Vasco como sócio majoritário. Só que não existe, pessoal, não existe empresa, seja ela de qual segmento for, uma sociedade onde os seus sócios não participam. Não existe isso, não existe, principalmente no futebol, que no caso envolve paixão, envolve torcida, porque como o Pedrinho mesmo falou nessa entrevista, o maior patrimônio do Vasco é a sua torcida. Não existe um clube de futebol sem torcida. Então, assim, há essa divergência, há esse desconforto por parte do Pedrinho por não participar da tomada de decisão do Vasco da Gama hoje, a Vasco SAF, mesmo o Vasco da Gama Associativo tendo 30% das ações, ou seja, é um sócio importante. Não é uma SAF que igual a do Botafogo, igual a do próprio, posso citar aí o próprio Cruzeiro,
onde a SAF é detentora de 90% e o clube associativo apenas 10%. A do Vasco é diferente. A do Vasco é 70%, né, da empresa americana e 30%, 30% das ações é da associação. Então, assim, é um sócio importante nessa parceria. Deveria ser ouvido principalmente quando se trata de um presidente que tem o apoio popular, o apoio da sua torcida, é um ídolo dentro do Vasco. Então, assim, a empresa, a Vasco SAF, né, por trás da sua empresa americana, ela está perdendo. Ela está deixando de aproveitar um potencial que é o Pedrinho, de ajudar, de estar participando das tomadas de decisões, porque é um sócio. Volto a reafirmar, o Vasco da Gama Associativo é sócio da Vasco da Gama SAF, detentora de 30% das ações. Essa questão de vaidade, essa questão de que o clube não participa das tomadas de decisões, isso aí, no meu ponto de vista, só prejudica o Vasco como instituição, como um todo. As vaidades, elas existem e só quem é prejudicado é o clube. Quem é prejudicado é a instituição Vasco da Gama. Pessoal, o Pedrinho, nessa entrevista, ele fala sobre muitas coisas. Principalmente ele fala sobre o que ele não pode falar, que é de futebol, que é o principal assunto, né? A torcida quer saber. Inclusive, ele demonstrou incômodo quanto a isso, não poder falar de futebol. Ele pode falar, né, de basquete, ele pode falar de natação, ele pode falar de futsal, ele pode falar de paraolímpico. Mas como ele falou, a torcida nem sempre quer saber disso, a torcida quer saber de futebol. E futebol é exatamente o campo, a área que ele não pode falar. Por quê? Porque hoje, né, o futebol do Vasco da Gama, né, com a sua SAF, está em posse da empresa americana. E essa empresa americana não dá abertura, né, para o presidente do Vasco Associativo, no caso Pedrinho, participar dessa tomada de decisões, dessa gestão do clube. Então, assim, ele falou sobre esse encontro, fala também sobre o potencial construtivo para o São Januário, a reforma, a ampliação de São Januário, que de fato, talvez, pessoal, essa seja a grande pauta do Pedrinho hoje como presidente. Talvez não, com certeza é, porque, como eu falei, ele não pode falar de futebol, ele não tem a liberdade de participar das tomadas de decisões do futebol. O que lhe resta como presidente hoje é, de fato, trabalhar essa questão de São Januário, da ampliação, modernização de São Januário, porque essa sim, essa está sob gestão do associativo, do CRVG, Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, assim, os repórteres até tentaram muito, insistiram em tentar tirar alguma coisa. Agora, uma coisa é certa, que o Pedrinho não escondeu e em momento nenhum ele tentou disfarçar, porque ele deixou muito claro, até a própria postura dele demonstrava insatisfação, demonstrava um desgaste quanto a essa questão com a 777. E isso é preocupante, porque a empresa não tem um projeto, como o próprio Edmundo sempre bate nessa tecla. A empresa Seven Partners, ela chegou no Vasco sem projeto nenhum para o futebol. Então isso é terrível. Como é que eu vendo um clube de futebol? Eu sou gestor de um clube de futebol. Eu vou vender esse clube, onde estima-se que 20 milhões de torcedores torcem para essa instituição, e eu vendo essa empresa, esse clube, que se tornar empresa, eu vendo ela para uma empresa que não tem projeto nenhum de futebol. Eu vendo futebol para uma empresa que não tem projeto nenhum de futebol. Ah, mas a intenção aqui era injetar dinheiro porque o clube estava na lama. Cara, é o mínimo que a empresa que comprou o Vasco, que compraria o Vasco, tivesse um projeto de
curto, de médio e de longo prazo. Essa empresa americana ela não apresentou até hoje para o seu torcedor, né, que é como o Pedrinho coloca aí, o seu principal ativo, o seu principal referencial para um clube de futebol é sua torcida. E essa empresa chegou no Vasco já em torno de 2 anos e até hoje ela não apresentou um projeto esportivo. Deixa claro que a intenção dela é simplesmente faturar, que não é errado, pessoal, não é errado dela pensar em lucros, em renda, não, a empresa ela existe para isso. Só que no caso de uma empresa, uma SAF de futebol, ela precisa ter um plano esportivo, ou seja, um plano, né, como eu já falei, a curto, a médio e a longo prazo. E é exatamente isso que essa empresa americana não apresentou até hoje. O seu CEO, a pessoa do Lúcio Barbosa, ele fala, mas o Vasco hoje é um dos principais investidores do futebol. Estamos entre a terceira, quinta investimento, o terceiro e quinto investimento do Brasil hoje. Sem projeto, sem um plano, esse dinheiro ele pode ser desperdiçado, que é o que me preocupa. O Vasco fez muitas contratações, na verdade gastou um determinado valor até considerável, não diante do Flamengo. Então, esses valores diante do Flamengo são irrisórios, porque um jogador do Flamengo custou aproximadamente o que o Vasco tem gastado, né, nessa temporada, em todos essas 9 até agora, essas 9 contratações. Então assim, mas foi gastado um certo valor considerável, só que pela falta de gestão, pela falta de planejamento, por falta desse plano esportivo, projeto esportivo, esse dinheiro a gente vê, o torcedor olha hoje e não vê um time. Ou seja, foi mal gasto esse dinheiro, foi mal investido e a nossa situação, a situação do Vasco da Gama é preocupante com esse início de brasileiro que se aproxima o início. Então assim, foi investido, mas foi investido de forma errada, mal investido, porque a gente não tem um clube, a gente não tem um time com uma cara. A gente não tem um time que seja confiável, a gente não tem uma estrutura que a gente fala assim, não, esse time aqui ele vai brigar pela ponta de cima da tabela, não. Esse time que a gente vê hoje, ele se encontra assim, ele demonstra-se mais frágil do que o ano passado, que a gente brigou para não cair. Até a última rodada a gente estava brigando para não ser rebaixado. Então assim, é preocupante. Preocupante porque, independente de qualquer coisa, é o Vasco da Gama. Como eu falei, é 20 milhões de torcedores dessa instituição e esse torcedor hoje está órfão de informação, órfão de ver o seu time sem futuro determinado, sem um plano de gestão, sem um plano de governo, porque como o Pedrinho falou, para fazer uma gestão dessa forma, não havia necessidade de ter vendido o Vasco, porque vendeu para uma empresa que não tem projeto nenhum, porque eles falam a longo e a médio e a longo prazo. A médio e longo prazo, o Pedrinho deixou bem claro. Dessa forma, com uma boa gestão, daria como um associativo, ou seja, o associativo faria a chegada da empresa exatamente para mudar esse cenário, para montar um time competitivo a curto, a médio e a longo prazo. Ou seja, a partir do momento que a empresa chegou, o Vasco era para estar ali se organizando. Sim, é verdade que a coisa não acontece da noite para o dia, mas pelo menos um time competitivo está ali. Igual o Red Bull Bragantino, pessoal, todo mundo sabe aqui da história do Red Bull Bragantino, não briga por título, é verdade. Não é modelo, é verdade. Nunca foi modelo. Só que assim, a gente tem que olhar para as coisas e ver que a partir do momento que o Bragantino se tornou SAF, o Bragantino se tornou competitivo. Ganhar é outra história, que aí envolve os outros clubes, o investimento maior, aí envolve até mesmo o Bragantino ser um clube pequeno. O Vasco não, o Vasco é um clube gigante. Então a empresa, ou seja, as pessoas que venderam o Vasco, elas tinham que ter preocupado para quem nós vamos vender. O Vasco é uma empresa que tem um projeto de continuidade, apesar, pessoal, também tem essa questão, os caras prometeram, os caras iludiram o torcedor, é bem verdade, só que assim, é muito duvidoso a forma que essa empresa chegou no Vasco. Ela já chegou antes mesmo de ser
finalizado, concretizado a negociação, ela já estava investindo dinheiro no Vasco. Então assim, pessoal, deixa muito a suspeita de todo esse processo de venda da SAF do Vasco para essa empresa. Volto a repetir, o modelo SAF não é o problema, o modelo SAF é quem detém essa SAF, ou seja, quem é dona dessa SAF, quem gere, quem é o gestor, quem manda nessa SAF, o problema é todo aí. E nós vemos que a Seven Partners, ou popularmente 777 Partners, ela não tem esse modelo de gestão e parece que ela não está preocupada com clube, não está preocupada em disputar título, não está preocupada em montar um elenco de fato que brigue por campeonatos. Felizmente, essa é a realidade do Vasco da Gama. Parece que é um ciclo. O Vasco da Gama vive um ciclo vicioso e não sai de cima do rastro. É sempre andando em ciclo. E isso desgasta demais o seu torcedor. Por mais que a torcida ame o clube, por mais que a torcida seja uma das torcidas mais vibrantes, que a torcida do Vasco é, pessoal. A torcida do Corinthians, a torcida do Flamengo, a torcida do Palmeiras, não sei o que. Pessoal, nenhuma dessas torcidas se compara do Vasco, porque o Vasco não retribui nada para o seu torcedor. Há mais de 20 anos, o time do Vasco, o clube do Vasco, não retribui o seu torcedor. E o seu torcedor está ali, brigando, está ali, crescendo. Por incrível que pareça, a torcida do Vasco cresce. Então, assim, o que explica isso? É a paixão do torcedor, o amor pelo clube. E esses outros clubes que eu citei sempre estão na mídia, sempre estão ganhando título. E lógico, aí é fácil. Mas para o torcedor vascaíno não é fácil. O torcedor continua firme, a sua torcida continua crescendo. A torcida do Vasco, recentemente saiu uma pesquisa mostrando que a torcida jovem do Vasco continua crescendo. Como é que se explica isso? Paixão. A única forma de explicar isso é paixão. Porque mesmo o clube não ganhando nada há mais de 20 anos, e não apenas não ganhando, mas um histórico de rebaixamento, de vergonhas, de total má gestão do clube. Mesmo assim, a torcida está ali presente, a torcida está apoiando. Pessoal, isso aí que eu tinha para falar. A entrevista é mais de uma hora e meia e falar muitas coisas, mas o principal questão, deixou claro nessa entrevista do Pedrinho, é esse embate entre o Vasco Associativo e entre a SAF e o Vasco Associativo. São dois sócios que não sentam para conversar, para planejar, muito bem, porque são dois sócios. Vexame aí pro Campeonato Carioca, esqueci até o nome do time. Enfim, esse vexame no Campeonato Carioca aí, não é por acaso não, pessoal. É reflexo do que acontece no dia a dia da instituição. Porque se nós olharmos folha salarial, investimento de um clube para o outro, o jogador do Vasco paga toda a folha salarial do time. Na cabeça de Água Santa, mas a Água Santa é o clube paulista que nós quase perdemos, quase fomos eliminados na Copa do Brasil. Falando sobre isso, pessoal, como eu falei lá por acaso, os 3 últimos jogos do Vasco foi Água Santa e na Copa do Brasil. Na verdade, foram 4 jogos, e os 2 contra o Água Santa na Copa do Brasil. O primeiro o Vasco jogou bem, 20 minutos, depois o segundo, nós quase perdemos o jogo, temos perdido por um número de gols ainda maior. No último minuto, empate,
objetivo, aquele